Os nossos estatutos da criança e do adolescente é um modelo de referência para o mundo. Na área do meio ambiente também, a nossa legislação ambiental é uma das mais completas do mundo, mas a gente não consegue fazer ela funcionar. Por que a gente não consegue fazer? Por que a gente não tem essa capacidade de mobilização e de ação? Até na parte da manhã também foi colocado isso. Será que é uma coisa assim, a gente está sempre vendo a solução utópica e não a que efetivamente a gente pode fazer? A gente quer fazer o melhor e não faz nem o mediano, né? Por conta de querer sempre exigir muito da gente. Então, isso também é uma questão que a gente deve refletir e discutir, né, sobre qual é a nossa capacidade de gestão, de intervir nessas questões. Não adianta a gente ter um plano mirabolante que seja a panaceia para o sistema, se a gente não consegue fazer o básico. Não tem como chegar ao fim se não tiver os primeiros passos e o meio. A gente tem que passar por todas essas etapas para poder, finalmente, conquistar aquela situação. Isso sem entrar no mérito da questão se o que é o final da história, o final feliz da história, se no nosso caso aqui a gente vai... alguns podem defender assim, ardentemente a adoção, outros são partidários da convivência solidária, comunitária, familiar, etc. Todas essas modalidades são alternativas. Mas, enfim, do ponto de vista geral, qual é a capacidade que nós temos, enquanto pessoas, né, como organização da sociedade civil, qual é a nossa participação, o que a gente pode fazer e o que nós podemos exigir do Estado? E qual a resposta que o Estado vai dar? E como se vai articular esse interrelacionamento? Esse é o fato que também foi citado aqui hoje, pela manhã, digamos assim, da responsabilização de cada ente dentro desse universo, né? Alguém pode me dizer quanto tempo estou falando? Porque senão posso me perder aqui. Que eu, de repente, pego um embalo. Tem 10 minutos? Tem uma pergunta? Por favor. Quem é que está com o questionário? Uhum. Uhum. Pois é, isso demonstra a falta de articulação, porque não deveria ser assim, né? A sua pergunta já embute uma resposta que não há articulação interinstitucional. Mas, tudo bem, o que foi colocado foi assim, o questionário foi encaminhado para a Secretaria Estadual e Secretaria Municipal, né? É lógico que existe. Eu até não sou a pessoa mais indicada para responder essa pergunta, porque eu não formulei, né, nem selecionei, mas eu posso lhe assegurar que foi assim, secretarias de Estado e secretarias municipais. Agora, como tem diversas denominações, aí talvez tenha havido esse equívoco, tá? Mas todas as capitais, as secretarias municipais receberam, das capitais. Não dava para mandar para os 5 mil municípios, até mesmo pelo tempo, né? Mas... Você quer fazer mais alguma esclarecimento? Gente, só para esclarecer, o questionário foi aplicado nas secretarias municipais das capitais, tá? Não foi dos interiores, não. E o que nós fizemos? Nós ligamos em todas as secretarias de Justiça, Direitos Humanos, Renda e Transferência, visando identificar qual que era a pasta que respondia pela convivência familiar e comunitária. Algumas estavam em Direitos Humanos, outras estavam na Justiça. Aqui em Brasília está na SEDEST, por exemplo, mas nós convidamos a Secretaria da Criança também para estar vendo o que ela poderia estar contribuindo com isso. Enfim, então cada estado tem um tratamento diferente. E tivemos uma equipe que conversou com o gabinete do secretário, explicou a importância
de responder esse questionário. O questionário tinha o timbre da SDH e do CONANDA, dizendo que era um projeto de um convênio público. Durante quase 3 meses, nós aplicamos o questionário, ligamos, pedindo para devolver. Outros estavam com problema de que o secretário mudou e aí não tinha informação no anterior, ou então estava afastado, a pessoa estava doente, entendeu? Então, sempre tinha esta barreira burocrática. Isso não quer dizer que o Estado não tenha política, isso não quer dizer que este trabalho não foi feito. Qual que foi o esforço? Foi o esforço de como que um grupo de apoio vai buscar política no seu município e no seu Estado. Esse projeto, esse questionário, está longe de ser uma resposta oficial para um diagnóstico. Não. A proposta dele foi simplesmente como que o grupo de apoio vai rastrear essa informação, como que ele vai estabelecer uma parceria com o poder público que está mais próximo de você. Então, no caso, nós buscamos as secretarias municipais, os conselhos de direito, o Conselho de Direito da Criança e Adolescente, bem específico mesmo, os SEDCAS. A falta de adesão dos SEDCAS se deu segundo o alegado, se deu em virtude do acontecimento das conferências estaduais nesse semestre, por isso que os conselhos estavam tendo dificuldade de responder no tempo que a gente precisava. E nós aplicamos os grupos de apoio. Então, foram 96 grupos de apoio, somente 6 responderam. Os outros não responderam porque eles não sabiam o que responder. Então, eles falaram, eu não consegui responder essa pergunta, então, para não dar um dado errado, eu prefiro não colocar nada, né? Então, é isso que o Marcos colocou. Qual que é a impressão nossa sobre esse exercício? De que as pessoas não sabem aonde recorrer para buscar essa parceria. O grupo de apoio tem a dificuldade de identificar qual que é o setor público que vai, de repente, trazer a resposta a essas perguntas que foram trazidas, né? Então, é claro que a gente sabe que as unidades devem ter esse dado, mas nós não conseguimos encontrar a pessoa, o setor, ou quem quer que seja, e se encontrou, essa pessoa, às vezes, não teve condição de nos responder, né? Então, por isso que a gente trouxe esse exercício, e vamos dar essa oportunidade ao MDS, a Secretaria de Direitos Humanos e à SEDEST, de estar dando o feedback do que eles podem oferecer de resposta a esses questionários. E a gente intenciona, inclusive, repetir esse questionário no segundo semestre com mais calma, né, para que a gente possa, de repente, fazer um levantamento mais rico. Estou só explicando essa primeira parte, que foi a minha equipe que elaborou, que aplicou, e o Marcos que ficou responsável pela sistematização e a identificação do perfil do questionário. Obrigado. Bom, então, dando continuidade, a gente realmente observou nessas essas dificuldades, todos esses entraves aos questionamentos apresentados no questionário, né? Como já foi dito, as dificuldades foram de naturezas diversas, né? Cada um, por exemplo, os conselhos estaduais estavam realizando conferências, então isso, em tese, seria uma justificativa, explica, mas não justifica, como se diz no Exército, né? Porque eu servi o Exército. Então, sempre que a gente vinha com explicação, o superior dizia assim, isso explica, mas não justifica a ausência da resposta, né? Porque é possível que uma conferência tenha impedido de responder 9 perguntas, né? Mas, enfim, explicado está, não está justificado. Bom, entre as razões da não resposta, eu observei assim, e comentei, e a gente chegou à conclusão que, entre as organizações civis, né, de apoio à adoção e à convivência familiar, eles, inclusive, explicitaram isso, entre os motivos das dificuldades que tem para desenvolver o seu trabalho, a questão da falta de recursos humanos, né? A falta de recursos humanos e também a falta de recursos materiais, especialmente nas questões relacionadas à informática, que eu acho que foi um dificultador também. Porque mesmo as instituições que responderam ao questionário tiveram certa dificuldade de responder ao questionário por meio eletrônico. Muitos imprimiram o questionário e preencheram à mão, o que, de certa maneira, nos leva a crer que ou não se tem muita intimidade com o recurso de informática, né, ou não tem o próprio recurso em si, né, porque, apesar de ter e-mail, não sei o quê, e isso apontou para a gente algumas sugestões que depois, ao final, eu coloco algumas sugestões aí
que seriam para vocês discutirem, avaliarem, né? Mas essa é uma conclusão, que a gente acha que muitas das instituições não têm realmente recursos de informática para fazer esse tipo de trabalho. A questão da elaboração e gerenciamento do conjunto. Aqui eu já estou entrando na parte das sugestões, porque eu pensei que tinha uma lâmina antes. Desculpe. Então, na questão, com base nessas conclusões que a gente teve, deixa eu ver se não pulou um slide aqui. Não. Então, com base nessas conclusões, a gente estudou o que a gente poderia sugerir para suprir essas deficiências que a gente encontrou na resposta aos questionários. Então, nós colocamos que seria interessante, primeiro, essa questão da desarticulação. A gente tem que arrumar alguma maneira de gerenciar essas informações. Porque é certo que aqui em Brasília a gente normatiza as coisas e leva esses instrumentos para que sejam desenvolvidos na ponta. Brasília não tem capacidade de fazer a ponta. Quem está na ponta é que tem que fazer e implementar as políticas que são geridas aqui. Da mesma maneira como nós vamos... esse ano vai ter mais uma reunião do CONANDA, não sei o quê. Essas políticas são formuladas aqui em Brasília, mas quem as executa é o executivo, justamente nos estados e nos seus municípios. Então, tem que haver algum trabalho de articulação com esses entes da federação para cumprir, pelo menos, parte do que está previsto na política nacional. Né? Porque, se não for assim, não vai sair do papel. Não tem como ser de outra maneira. Aqui de Brasília, ninguém pode fazer nada. O GDF pode responder pelo seu quintal, digamos, mas Brasília apenas formula as políticas, né? E estimula e dá os instrumentos para que sejam executadas, mas a competência é do Estado, não do federal. Então, eu achei que seria interessante a criação de um banco de experiências, porque especialmente com relação às instituições de apoio, eu acho que o que falta, assim, é esse encontro, né, e essa troca de experiências. Então, se fosse franqueado um espaço em algum, não sei se no site da Secretaria de Direitos Humanos ou no CONANDA, que registrasse as experiências positivas desenvolvidas em cada uma dessas instituições de apoio, serviria para a gente ganhar tempo na articulação e na mobilização dessas instituições de apoio, né, que fazem esse papel de meio campo, porque realmente as instituições não têm capacidade de resolver as questões dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas elas são a entidade que faz o meio de campo entre o judiciário, entre o executivo, né? E para fazer esse papel bem feito, ela tem que ter conhecimento. E o conhecimento a gente ganha através das experiências. E essa experiência deve ser trocada entre nós. E eu acho que um bom espaço seria esse. Ou talvez a própria ANGAP, né, que é a associação que reúne todas as instituições, poderia ter esse banco de experiências bem-sucedidas para que servisse de modelo para outras instituições. E também penso que vocês poderiam propor aqui a formação de um grupo, mas não é um grupo técnico de trabalho como já existe, né, no CONANDA, não sei, seria uma coisa assim, mais pontual, uma coisa de curto prazo para ver o que você pode propor em termos de políticas, né, de uma forma mais emergencial para suprir os principais entraves e gargalos que vocês vão identificar. Outra questão que foi colocada, aquele último ali, que coloquei, estudar e propor a criação de uma alternativa compensatória, a exemplo do sistema de cotas, que já existe para os estudantes das universidades, que, aliás, antes de ontem foi aprovado na Câmara de Justiça do Senado, não só a cota racial, como a cota social também. A gente poderia propor que se criasse um sistema de cota para que as crianças que estão abrigadas ou acolhidas nas instituições tivessem acesso a uma escola técnica. Porque essas crianças saem
completa a maioridade e não tem perspectivas, porque depois de 4, 5 anos, dificilmente são adotados. A adoção tardia é um caso raro, né? É bem mais raro, e esses adolescentes chegam ao mercado de trabalho, não têm família, não têm emprego, não têm qualificação. Então, talvez fosse um trabalho a ser pensado. É claro que isso não pode ser uma coisa de curto prazo, porque tem uma série de articulações, inclusive porque esses jovens, essas crianças, elas já vêm com um histórico de baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade, então você tem que recuperar, quer dizer, é um trabalho. Mas isso também é uma questão a ser pensada. Bom, eu desejo a todos um bom trabalho, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para introduzir aos nossos palestrantes, nossos ilustres palestrantes e debatedores, e se vocês tiverem mais alguma questão que eu possa esclarecer com relação ao nosso questionário, estou à disposição. Obrigado, bom trabalho. Certo. Boa tarde. Quando eu fui convidada para vir nessa oficina, e eu recebi essa pesquisa, aí eu vi que a gente, no Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com a Fiocruz, foi realizado um levantamento bastante abrangente dos serviços de acolhimento do Brasil. E como algumas das perguntas que tinham na pesquisa também tinham no levantamento, eu achei que talvez fosse ilustrativo trazer também esses dados, né? Então, o Levantamento Nacional de Crianças e Adolescentes em Serviços de Acolhimento, ele foi realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social em parceria com a Fiocruz, e tentou ser a ideia que fosse praticamente censitária, ou seja, abarcasse todos os serviços de acolhimento do país. Claro que, quando a gente pensa em Brasil, sempre fica um ou outro fora, mas nós pegamos como base de dados todos os que estavam, o Cadastro Nacional de Serviços de Acolhimento que tinha no CNJ, como a assistência social tem uma rede bem ampla, informatizada também, não é o SUS Web, entramos em contato com todas as secretarias municipais de assistência social que foram solicitadas de informar se no seu município havia serviço, e com isso se fez uma base de dados inicial e se foi a campo com uma pesquisa, assim, tem todo um histórico, foi um ano de preparação e tal, mas, e chegando no local, se buscava outros. Então, ela conseguiu uma abrangência bem grande. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente não tem tempo, né? Que está falando do projeto, né? Foi aprovado pelo CONANDA, pelo CNAS. E a ideia, é bom falar o objetivo, porque nós, né, a assistência social é a gestora da política, o serviço de acolhimento, especificamente, então, dentro da política de assistência social, na alta complexidade. E fica muito difícil você propor soluções para um problema que você não conhece, o tamanho, né? Então, justamente para todos aqueles atores que trabalham com políticas públicas, o conhecer essa realidade é muito importante. Em 2004, foi lançada uma pesquisa do IPEA, que não era assim censitária, mas era mais parcial, trabalhava somente com os serviços de acolhimento que tinham cofinanciamento federal direto, mas que balizou muitas coisas. Eu acho que a maioria daqui já ouviu falar dessa pesquisa, os seus dados foram citados e influenciaram justamente o Plano Nacional de Convivência, que se chamou a atenção. E, então, eu resolvi fazer uma comparação para a gente ver esse percurso, né? A pesquisa foi feita em loco, então os pesquisadores, tendo levantado onde estavam os serviços, foram feitas entrevistas em cada local, né? Com o gestor da assistência, com o juiz, no caso de ter comarca, e em cada serviço. Havia uma visita em cada serviço e era preenchido um questionário para o serviço, que são as questões gerais, e um questionário para cada criança e adolescente, que a pessoa que respondia ia vendo no prontuário. Então, principalmente em relação às crianças e adolescentes, eu acho que é um dos serviços, das pesquisas que tem mais fidedignidade. O do IPEA foi feito pelo correio. E, então, as dados da criança eram respondidas na média, né? Aqui foi 1 por 1. Então, acho bem interessante. Então, o que o levantamento mostrou? Bem resumidamente, o que se achou? 37.861 crianças e adolescentes acolhidos em serviços de acolhimento,
Em 1228,